Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à segunda aula do curso de ArchiCAD 23. Sou David William, arquiteto e professor aqui na Corale Cursos. Na primeira aula nós vimos um pouco sobre o BIM, vimos como que funciona, para que serve, o que é, sobre o ArchiCAD também, alguns conceitos da criação dele, vimos também alguns exemplos aí de usos do ArchiCAD mais o Grasshopper, enfim. Nessa segunda aula nós vamos fazer então nossa primeira passeio, né, nossa primeira entrada dentro do software e vamos conhecer um pouco o ambiente de trabalho e as ferramentas básicas de uso dele, ok? Então, se você tiver aberto o ArchiCAD pela primeira vez, ele vai estar desse jeito que está aqui. Aqui nós temos um botão para criar um novo arquivo, para procurar algum, caso alguém te envie e você precise abrir. Temos também a opção do Teamwork, que é para aquele trabalho online, né? Caso você tenha também a conexão configurada, bonitinho, dá para poder entrar aqui pelo Teamwork. Caso você já tenha utilizado o ArchiCAD e tenha salvo algum arquivo anteriormente, ele vai estar disponível nessa caixa aqui onde está escrito bem-vindo ao ArchiCAD 23. Então ficam uns quadrados aqui grandes com todos os arquivos que você já abriu anteriormente, que você já criou anteriormente nele. Aqui nós temos então a opção de criar um novo, vamos criar um novo arquivo. Então por padrão ele já nos traz essa caixa aqui de diálogo, onde nós podemos escolher um template. Por hora nós vamos utilizar esse AC23 mesmo, mas eu tenho um template que eu vou disponibilizar para vocês em aulas futuras, que nós usamos aqui exclusivo para o pessoal do curso, tá ok? Então aqui usando esse template mesmo, vamos criar em novo. Vai carregar. Ok, perfeito. E aqui nós estamos então dentro do ArchiCAD. Essa aqui é a carinha que o software tem. Por padrão, né, como todo software, ele tem aqui em cima uma caixa de menus, onde nós temos arquivo para salvar, para abrir um novo, fechar, enfim, e algumas outras opções aqui de edição, que nós vamos ver também à medida que o curso for acontecendo. Temos essa segunda aba. Essa aba é a caixa de ferramenta, a barra, né, no caso, barra de ferramenta padrão. O que nós encontramos aqui? Funções como refazer e desfazer, filtro, conta-gotas, tanto para poder captar como aplicar uma determinada característica no objeto. A gente vai ver alguns atalhos para isso depois também. Questão de linha guia, grelha, né, que é para fazer aquela trama estilo do AutoCAD, né, toda quadriculadinha, né? Eu não gosto de usar esse negócio, deixa eu tirar aqui, aí. A opção de rastreamento, que também a gente vai ver na próxima aula, que é uma das coisas que a gente mais vai usar dentro do ArchiCAD. Fita métrica, né, para poder medir, que também é o atalho M, é só apertar o M aí que ele já te dá a opção de medição. Função cortar, que seria equivalente ao trim do AutoCAD. Caso você nunca tenha mexido no AutoCAD, isso aqui basicamente é para cortar um segmento. Imagina então que tem uma linha cruzando, você consegue cortar uma ponta dessa linha, por exemplo. Dividir, que seria para dividir o elemento em determinadas partes ou tamanho de segmento que a gente quiser. Função de ajustar, que seria um extend, o interceptar, que seria o fillet, né, que é para juntar duas pontas. A gente vai ver isso aqui também dentro do curso. Bolear e chanfrar, que é para poder arredondar os cantos, escala, corte de superfície, enfim. Embaixo dessa barra de ferramenta padrão, nós temos a caixa de informações, que é onde vem esses 4 ícones aqui. Essa barra, ela não é fixa, ela varia, né, ela modifica à medida com que você utiliza alguma das ferramentas aqui da barra de ferramenta, da caixa de ferramentas, né? Por exemplo, nós estamos utilizando a ferramenta seta e nós temos aqui então subfunções da ferramenta seta. Se a gente selecionar a caixa de retângulo de seleção, temos subfunções da caixa de retângulo. Parede, subfunções da parede. Com o mouse na caixa de informações, a gente rodar o scroll, ó, tá vendo? Aqui a gente consegue acessar outras opções que tem aqui. Cada item desse vai trazer
configurações específicas, tá? A gente não vai dar muita ênfase aqui, a gente vai ver isso aqui depois. Aqui no meio nós temos a nossa viewport, né, a área de trabalho, onde nós fazemos os nossos desenhos. Aqui no lado direito nós temos o navegador, que é onde nós faríamos então a transição entre as plantas, entre os pisos, né, o corte, a elevação. Caso isso aqui de vocês não esteja aparecendo, ele esteja assim, é só clicar nesta casinha que está aqui no canto, vir neste quadradinho e mostrar no navegador. Quando a gente faz isso, ele fixa. Observe que tem 4 ícones aqui, ok? E temos alguns menus aqui embaixo. Se a barra não tiver fixada, então se ela estiver escondida, quando a gente clica para abrir, pode ver que não tem mais 4, tem 3. E aqueles ícones, aquelas opções que nós tínhamos aqui embaixo, também sumiu. Então eu recomendo ficar com ela habilitada, né? Ela rouba um pouco aqui a área de trabalho, mas é melhor porque nós temos isso aqui fixado, não tem que ficar clicando toda hora, e a gente ganha também outras opções que não teria se ela não tivesse habilitada. E aqui embaixo nós temos a caixa de visualização. No caso eu vou fechar aqui porque ela come alguns, beleza. Nós temos aqui a opção de zoom, né? Então centralizar na tela, questão do zoom em porcentagem, mas sempre que a gente der um zoom aqui, ele faz esse ajuste, ó, de forma automática. Escala, nós já temos algumas escalas, eixos de rotação, né, padrão, que é o de 0, 90, 180, 270. Esse 330 está aqui porque foi um exemplo que eu estava fazendo, ele acabou ficando salvo, mas o de vocês não vão ter, mas ele pode, sempre que vocês fizerem esse eixo de rotação, ele vai ficar armazenado aqui também. Escala, nós temos aqui da escala 1:1 até 1:5000, mas observe que nós não temos a 1:25, 1:75 que são utilizadas, né? É só vir aqui em escala personalizada e jogar aqui 1:25, por exemplo, que aqui ele fica salvo, tá vendo? Temos aqui o menu de visualização de vegetais, né? No caso aqui as combinações de vegetais. Vegetais seria o equivalente às layers do AutoCAD, as camadas do SketchUp. Aqui a gente faz a organização do que é visto e do que não é visto. A gente vai ver também uma aula específica sobre isso aqui. Aqui nós temos questão de acabamentos, a gente quer ver o modelo completo, com ou sem acabamento. Combinações de canetas, né, também, que a gente vai dar uma olhada. Isso aqui é a OVM, né, que também é um dos elementos de grande importância dentro do ArchiCAD. A gente vai ter uma aula própria disso aqui. Sobreposição gráfica, que basicamente é para fazer mudar as texturas, né, mudar as achuras, né, as tramas dos objetos. E aqui questão de projeto para reformas, né, de construção e demolição, enfim, a gente tem todo esse material aqui. A gente vai dar uma olhadinha também nas questões de unidades de trabalho. Estão vendo aqui em opções, preferências do projeto, unidades de trabalho. Nós temos aqui então a condição de alterar todas as configurações do nosso template baseadas em medida. Então, como assim? Se a gente quiser, por exemplo, trabalhar em centímetro, em decímetro, a gente consegue. Pode mudar o número de casas decimais. E isso serve tanto para unidade de medida, quanto para unidade de área, de volume, ângulo. Por padrão, o ArchiCAD na versão BRA, que é a que nós estamos utilizando, a brasileira, ela já vem com as configurações da NBR 6294. Se não me engano, é isso mesmo o número dela. Se não me engano é 6294 mesmo. Então, a gente já trabalhando com esse perfil da 6294, a gente não precisa ficar mexendo muito. Mas se você quiser configurar, só configurar tudo e dar um OK. A gente tem também aqui nas opções cotas, tá vendo? Na mesma, deixa eu ver aqui, só um minuto. Opções, preferências do projeto, cotas, tá vendo? Nós temos também as opções, ó, é isso mesmo, é 6492, só confundi os números, falei 9264, né? 6492, era o contrário.
Nós temos as opções aqui, isso aqui são modelos já pré-configurados, a gente pode configurar o nosso. Então, por exemplo, se eu vier aqui mudar, observa que ele cria um personalizado. A gente pode salvar ele como um novo ou então substituir um desses. O que isso aqui está falando? É basicamente o que a gente viu anteriormente, né? As nossas unidades de cota, elas vão ser feitas como? Em centímetros, em metro. No caso aqui da NBR é em metro, né? E as cotas de ângulo, e as de raio, e as de nível. A gente tem tudo isso aqui. Clicando em próximo, nós voltamos para aquela janela anteriormente das unidades de trabalho. Então não vou dar muito detalhe aqui. Aqui são as de zonas. Zona seria equivalente à área, né? Por exemplo, você fez uma cozinha de 3x3, você vai ter aquela área de 9 metros. Isso aqui é para fazer esse tipo de configuração. Por exemplo, tudo que estiver abaixo de 1 metro de altura, ele subtrai 100%. Ou seja, para um sótão, aqui no Brasil não é tão utilizado, mas um exemplo de um sótão, a parte do sótão que tiver menos de 1 metro de altura, ele desconta da área das zonas, né? Então, mesmo que a gente coloque lá a nossa marcação de zona embaixo dessa área, ela não vai ser computada. A gente tem a opção aqui também de questão de subtrair pilar, subtrair parede, questão de nichos também, se ele vai ser considerado ou não. Eu particularmente não mexo nisso, eu deixo do jeito que fica na NBR. Aqui, para a questão dos nossos níveis de referência, uso como padrão da cota 0, acho que é o mais indicado, que a gente tem uma referência fixa dentro do nosso projeto, então não mexo também. Aqui é uma questão de representações de pisos, né? Por exemplo, lajes que estiverem acima do piso de origem. Ela aparece como? Linha contínua, tracejada, você pode escolher que tipo de linha. No nosso caso aqui está configurado que acima vai ser contínua e abaixo ela vai mostrar tracejada. Também padrão da NBR. Eu particularmente não mexo. E aqui são algumas configurações para escada baseadas no modelo de Blondel. Então também não tem muito o que mexer, é só uma questão de visualização. Se a gente quer ou não que apareça os espelhos, os pisos, enfim. Não mexo em nada disso. Mas às vezes você quer personalizar o seu template, não tem problema, fique à vontade. O ArchiCAD ele trabalha em alguns formatos de arquivo. Vendo aqui em arquivo, salvar como. E abrindo aqui embaixo no tipo de salvamento, nós temos aqui, por exemplo, o projeto do tipo ArchiCAD.pln. Esse aqui é o arquivo padrão de salvamento do ArchiCAD. Esse arquivo serve para você trabalhar no seu computador, tá? É um arquivo mais leve, que ele utiliza as bibliotecas que você tem salvo dentro do seu computador. Agora, por exemplo, você vai enviar este arquivo para uma outra pessoa. Como que a gente faria? Vem aqui, ó, em armazenamento do ArchiCAD.pla, tá vendo? Esse PLA ele vai carregar todas as bibliotecas que você tiver inserido, né, no caso de um extra, dentro do seu modelo. Então vamos imaginar que você configurou alguma textura, algum bloco que não é padrão do ArchiCAD, às vezes você exportou do SketchUp, por exemplo. Você consegue salvar ele nesse ponto .pla e manda para a pessoa. Junto com o arquivo vai uma pasta, quando a pessoa fizer o download lá, vai vir uma pastinha com todos esses blocos, essas texturas adicionais que você colocou, que não vem de fábrica, né? Vem de padrão no seu template. Um outro também que vem aqui é o ponto .tpl, que é o padrão template. Então, se por exemplo você fez aquelas alterações lá de medida, de cota, e quer que ela fique salvas para todos os seus projetos, você precisa salvar o seu arquivo como um arquivo template, que é o que a gente vai disponibilizar depois aí para vocês. A gente já tem um pré-configurado, tá? Se não, caso você salve em qualquer outro formato, quando você for fazer um novo projeto, as configurações vão voltar a estar do jeito que estão aqui agora e você vai ter que configurar tudo de novo. Então, se você mudou alguma opção lá de cota e tal, eu te recomendo muito salvar um arquivo template e usar ele sempre que você for projetar. Além disso, dá para salvar em DWG, PDF, JPEG, PNG. Se estivermos em 3D, a gente consegue salvar também. Tá aqui no... Esses aqui são navegadores da caixa de visualização, tá? Então a gente vai ver isso com mais cuidado depois. A gente vindo aqui no 3D em salvar como, ele já habilita para a gente a função de salvar, por exemplo, em .3ds, né, que é pro 3ds Max, pro 3DM, que é do Rhino, SKP do SketchUp. Enfim, ele nos traz aqui outras opções também de salvamento.
Falando aqui desses navegadores, se nós estivermos em planta, eu vou desenhar aqui uma laje aqui só para representar. E a gente apertar F3, deixa eu tirar a seleção dela aqui. F3, a gente vai para o ambiente 3D. Se a gente aperta F2, a gente volta para o ambiente 2D. Então F2, 2D, F3, 3D. E se a gente, por exemplo, vou fazer agora uma parede aqui no meio. Se a gente seleciona, vamos lá no F3, ó, pode ver que está a parede e a laje. Só que se a gente estiver aqui na planta, selecionar só a parede e pressionar F5, a gente vai para o 3D, mas observa apenas o elemento que estava selecionado. Apertando F5 de novo aparece tudo. Selecionou no 3D e F5, você isola esse elemento selecionado e F5 volta a ver tudo de novo. Então F2, 2D, F3, 3D e F5 apenas o que tiver selecionado. Então por hora acho que é isso. Na próxima aula nós vamos trazer outros recursos. Então se você fez alguma alteração aí no seu template, já salva ele para a gente poder ir utilizando. E até a próxima aula. Tchau, tchau.